O estômago de qualquer ser humano reviraria ao pensar em examinar um material encharcado de pus de outra pessoa. Mas este ser humano não era um ser humano qualquer. O objetivo dele era obter, de forma mais pura possível, a substância chamada nucleína. As pesquisas iniciais dele focalizavam em células brancas do sangue, que descobriu conseguir em grande quantidade e de forma bastante pura desses materiais encharcados de pus. Pus de ferida, tá? Estavam bem fresquinhos aqueles materiais e, graças a Deus, já tinha sido descoberto o algodão, então era um pouco menos nojento. Nessa ocasião, ele não tinha ideias grandiosas a respeito da hereditariedade. Ele não tinha um interesse direto no material responsável pela hereditariedade. Desculpa. Nem é tão difícil assim, hereditariedade. Enfim, ele não estava tão interessado pelo material responsável pela hereditariedade, e sim entender como as células funcionavam, do que eram constituídas. Em um determinado ponto de sua pesquisa, ele se deparou com um precipitado, que se comportava muito como uma proteína, mas que ele não conseguiu identificar como nenhuma outra proteína que já existia, ou que já era conhecida. Com o uso da pepsina, uma enzima que digere a proteína, ele finalmente conseguiu uma quantidade razoavelmente pura da substância cinzenta que ele nomeou de nucleína, que continha o que hoje conhecemos como DNA. Estava bastante convencido de que a nucleína era importante para entender a química da vida. Ele chegou a medir a quantidade de nucleína presentes no tempo de vida de uma célula e descobriu que esses níveis alcançavam um pico logo antes da divisão celular. Esse deveria ser um indício do papel dessa substância, da nucleína, na transferência de informações. E ele concluiu que a nucleína poderia estar relacionada com a hereditariedade. Acertei. Um dos problemas do trabalho com a nucleína é que ele ia em encontro de outros trabalhos de cientistas que diziam que a proteína era um material herdado. E então, no começo do século XX, as atenções estavam voltadas novamente às proteínas. A essa altura, os componentes da nucleína, ou então do DNA, já estavam conhecidos: ácido fosfórico, açúcares e as 5 bases que sabemos constituir o código genético. A descoberta da estrutura do DNA, no entanto, não solucionou inteiramente o mistério. Mesmo agora, apesar do sequenciamento do genoma humano inteiro, ainda estamos tentando descobrir o que significa grande parte dele.